Muito bem, vamos iniciar aqui mais uma aulinha, agora falando sobre potenciação. Na verdade, pessoal, isso aqui é mais uma revisão, né? Porque são conteúdos que vocês já devem ter vistos em períodos anteriores aí. Mas vamos relembrar aqui as principais ideias dessa parte da matemática, né? Vamos então aqui. Bom, antes de entrarmos no assunto, eu queria só alertá-los assim, que façam os resumos, tá, dessas videoaulas no seu caderno, numa folha separada. Isso é documentação que vai servir para você depois, tá? Até para comprovar a sua frequência. Então, todas essas explicações vocês fazem as anotações. Aqui eu só deixei um exemplozinho para você ver como é que funciona. Eu gosto assim sempre dos trabalhos muito bem organizados, tá? Muito bem separadinhos, para a gente não ter problema posteriormente. Muito bem. O que vem a ser potenciação? Potenciação, pessoal, é um número que nós chamamos aqui de base, né? É um número qualquer, que a gente chama de base, elevado a um expoente, tá? Também qualquer. Então, esse expoente aqui, é só lembrando que ele tem que ser um número inteiro, tá? Ele não pode ser qualquer número mesmo, não. Ele tem que ser inteiro. Bom, o que acontece aqui? Esse expoente, ele significa a quantidade de vezes que você vai multiplicar a base. É simples a ideia de potenciação. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a elevado a n, eu vou pegar essa base a e vou multiplicando ela n vezes que tiver lá naquele expoente inteiro. Tudo bem? Um exemplo prático aqui para você entender melhor. A base 5 elevada ao expoente 3. Isso quer dizer que 5 elevado a 3 é 5 multiplicado por 5 multiplicado por 5, que dá um total de 125. O resultado já foi dado ali. Tudo bem? Bem facinho, não tem erro isso aqui, ó. Olha aqui a base 3 expoente 2. O que é 3 elevado a 2? É 3 vezes 3, concordam? E aí você vai ter o resultado 9. Então a ideia de potência é isso, não precisamos muito aprofundar sobre esse conceito inicial, porque ele é bem fácil, né? O expoente indica quantas vezes a base está sendo multiplicada, ok? O que acontece quando um expoente é negativo? Muito bem, vamos ver esse exemplo aqui. Você tem uma base A elevada a um expoente negativo menos n. Olha o que acontece aqui, ó. A fração a sobre 1, isso aqui é uma fração, né? Só que 1 não aparece. Você vai fazer essa inversão dessa potência e o expoente vai ficar positivo. Tudo bem? O expoente vai ficar positivo. Então vai ficar 1 sobre a elevado a n. Recapitulando, toda vez que você tiver uma base elevada a um expoente negativo, você vai inverter essa base, inverter a fração da base e o expoente passa a ser positivo. Tudo bem? Vamos lá então? 2 elevado a menos 3, pessoal, é a mesma coisa, de acordo com a nossa regrinha, a nossa definição, de 1 sobre 2 elevado a 3. Né? Mas 2 elevado a 3 é 8, né? 2 vezes 2 vezes 2 é 8. Então, 2 elevado a menos 3 é 1 oitavo. 3 elevado a menos 2, de acordo com a nossa regrinha, é 1 sobre 3 ao quadrado, que é a mesma coisa de 1 nono. Menos 3 elevado a menos 2. Olha, esse menos 3 aqui, ele pertence ao primeiro número, né? Então vai ficar menos. Deixa eu colocar aqui primeiro a fração 1 sobre menos 3 ao quadrado. Isso aqui é a mesma coisa de 1 sobre menos 9, que é a mesma coisa de menos 1 nono, tá? Esse menos 3 ao quadrado, que eu coloquei ali, fique atento, menos 3 ao quadrado, porque se ele tivesse um parênteses, o resultado seria 9 positivo.
Mas como nós não temos aqui o parênteses, tá? É a mesma coisa de você ter isso aqui, ó, menos 3 multiplicado por 3. Isso aqui vai dar menos 9, tá? Então, o expoente par, sendo 2, 4, 6, o resultado sempre é positivo quando tiver parênteses. Não tendo parênteses, vai ficar negativo. Muito bem. E essa aqui, hein? 2/3, olha, mudou um pouquinho, né? Porque antes era só 3 sobre 1, menos 3 sobre 1, 2 sobre 1. Aqui agora é 2/3. Mas a ideia é a mesma, não muda nada. Passa então a mesma regrinha. Você inverte a fração, 3 sobre 2, e elevado ao expoente positivo. Então, 3 meios elevado a 2 é ele multiplicado quantas vezes? O 3 meios é a base, né? É a base. Então, 3 meios vezes 3 meios, ó, multiplicação de frações, todo mundo lembra? 3 vezes 3 é 9. 2 vezes 2 é 4. Então, 2/3 elevado a menos 2 é 9 quartos. 9 quartos. Para frente. Então, aqui, um exemplozinho para a gente estar resolvendo. 2 elevado a menos 1, mais 6 vezes 2/3 elevado a menos 2, menos 1/3 elevado a menos 1. Qual o resultado que dá dessas opções? Então, vamos resolver. 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2, tá? Que inverteu a fração. Mais 6 vezes, agora você vai fazer o parênteses. 2/3 elevado a menos 2 vai ficar 3 meios elevado a 2 positivo. Tranquilo? Menos 1/3. Agora eu vou, só que o expoente lá é negativo, eu vou inverter, tá? Menos 1/3 elevado a menos 1 vai ficar menos 3 sobre 1 elevado a 1. Que não precisa nem colocar, tá? Ok. Então, continuando aqui. Meio mais 6. Olha dentro do parênteses que vai ficar. 3 meios vezes 3 meios dá 9 quartos. Tá? Isso a gente já tinha feito. Menos com menos, você faz o joguinho de sinal, a multiplicação de sinais vai ficar 3 sobre 1. Então, aqui eu tenho meio. Pessoal, simplifica esse 6. Tudo que você puder simplificar aqui nessas frações, você vai simplificar. Então, 6 por 2, 4 por 2, vai dar 3 vezes 9 sobre 2, mais 3. Então, vai ficar aqui meio. 9 vezes 3, 27, sobre 2, mais 3. Olha aí, uma fraçãozinha, uma sominha de frações. Quando os denominadores são iguais, galera, você pode conservar aqui o denominador, não é isso? E somar os operadores lá de cima, os numeradores. Então, 1 mais 27, 28, mais 3. Então, 28 por 2 dá para simplificar, ó. 14 mais 3, isso aqui dá um total de 17. Esse é o resultado final, item D é a resposta, ok? Adiante, aqui foi só um exemplozinho. Propriedades da potenciação. Essas propriedades elas visam facilitar a sua vida, né? Isso tem que ser praticado muito, né? Para você ir assimilando e fixando assim, essas regrinhas. Mas basicamente são essas que estão aqui. Nós vamos trabalhar uma por uma com vocês, só para recordar aqui, porque eu acho que já foi trabalhado isso com vocês. Propriedade 1, ó. Você está multiplicando uma potência por outra potência e as bases são iguais, tá vendo? Então, quando eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, eu vou conservar a base e vou somar os expoentes, ó. M mais N. Tá aqui a regrinha, ó.
Bom, aqui ele colocou errado, aqui é soma, tá? É m mais n. Então, toda vez que você tiver nessa situação, você vai conservar a base e vai somar os expoentes. Então, um exemplozinho aqui, ó. Vamos lá. 2 elevado a 4 multiplicado por 2 elevado a 2. Olha aí, gente. 2 elevado a 4 multiplicado por 2 elevado a 2. O que a regrinha lá em cima falou para mim? Conserva a base, soma os expoentes. Isso aqui daria 2 elevado à sexta potência. Um outro exemplo aqui. 3 elevado a 2 multiplicado por 3 elevado a 1. Quando não aparecer nenhum expoente, aqui você subentende que existe o expoente 1, beleza? Então aqui você vai conservar a base e somar os expoentes. Aqui seria 3 elevado a 3. Bom, o resultado final você pode, dependendo do tamanho da fração, você pode deixar em forma de fração, mas dependendo do problema que é pedido, às vezes você vai ter que transformar em números, né? Então aqui seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Somando, multiplicando isso aqui, daria 64. E aqui daria 27. Tá? Só para a gente fixar aqui essa regrinha. E quando eu tiver, em vez da multiplicação, eu tiver a divisão de potências de mesma base. Exatamente. Você vai conservar a base e vai subtrair os expoentes. Então, olha aqui. 2 elevado a 4 dividido... Vou pôr 4 aqui. Dividido por 2 elevado a 1. O que essa regrinha fala para mim? Eu posso conservar a base e subtrair os expoentes. Isso aqui é 2 elevado a 3, que é 8. Tudo bem? Então essa é a ideia. Multiplicou potências de mesma base, conserva a base, soma os expoentes. Dividiu potências de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Por exemplo, aqui, mais um exemplozinho. 3 elevado a 5 dividido por 3 elevado a menos 1. Conserva a base, subtrai os expoentes. Ó. 5 menos o número menos 1. Isso aqui dá 3 elevado a 6. Ok? Adiante. Propriedade 3. Isso aqui chama potência de uma potência. Eu tenho uma base A elevado a m multiplicado por n. Então aqui, ó, basta você multiplicar os expoentes um pelo outro. Tá? Então, por exemplo, 2 elevado a 3 elevado ao quadrado. Não precisa resolver o dentro do parênteses primeiro para depois fazer o que está fora. Primeiro você pode, se você quiser, você pode usar essa potência aqui, ó, essa multiplicação. 3 vezes 2 dá 6. Que isso aqui dá 64. Tá? Então, na verdade, basta você tiver uma potência de uma outra potência fora do parênteses, você conserva a base e multiplica os expoentes. Tá? Propriedade 4. Aqui, gente, eu tenho um produto, uma multiplicação de dois elementos, dois números, elevado a um expoente n. Olha aqui o que ele faz. Esse expoente, ele vem para o primeiro e ele vem para o segundo, tá? Então, fica a elevado a n vezes b elevado a n. Um exemplo. 2 vezes 3 elevado, por exemplo, a 4. Ficaria aqui, ó. Eu posso simplesmente colocar 6 elevado a 4, estaria certo, tá? Ou você pode resolver também, se caso for necessário, por alguma razão, você pode fazer essa potência aqui, ó, potência do primeiro vezes potência do segundo, tá? E aí,
você resolveria esse resultado aqui. Tá bom? Tanto faz, tanto fez, de um jeito ou de outro estaria correto. Aqui, lá era o produto de dois elementos por uma potência, aqui é a divisão de dois produtos em uma potência. Então, a mesma coisa, tá? O expoente aqui vem no numerador, ele vai para o denominador. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, 2 elevado a 4 dividido por 3 elevado a 4. Eu estou fazendo o jogo inverso aí, tá? O contrário do que ele me mandou lá. Como o expoente aqui é o mesmo, eu simplesmente poderia fazer isso aqui, ó. Expoente é 4, fora do parênteses, e a fração dentro do parênteses. Tá? Olha lá, eu peguei isso aqui e transformei nisso aqui. Tá? Essas jogadinhas de ida e volta de uma propriedade e outra, né, vai ser importante depois para a gente solucionar algumas questões, tá bom? Quer ver só? Vamos começar com alguns exemplozinhos. Aqui, os exemplos, então, vamos lá, começar aqui com alguns. 3 elevado a 5 elevado ao quadrado. Então, pessoal, regrinha. Potência de uma potência, eu multiplico os expoentes, não é isso? Então, é 3 elevado a 10, tá? 5 vezes 2, 10. E aí, se houvesse necessidade, a gente teria que achar esse resultado, que não é nesse caso aqui, tá bom? 3 elevado a 10. 5 elevado ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Eu posso resolver dessa seguinte maneira, ó. 5 vezes 2. Veja que o expoente é o mesmo, ó. Eu vou abrir um parênteses e pôr o expoente lá fora, ó. 5 vezes 2 é 10. 10 ao quadrado. Esse é o resultado que dá 100. Tá bom? Então, veja que eu fiz o contrário, né? 12 ao quadrado dividido por 4 ao quadrado. Então, vamos para o parênteses. Como o expoente é o mesmo, o expoente é o 2, não é isso? Eu posso pôr o 12 aqui, fazer a fração com 4. O resultado aqui seria 3 elevado ao quadrado. Isso daria para mim 9. Ok? Eu esqueci de colocar o parênteses aqui. Tá. Então, são alguns exemplozinhos para ver como é que a gente construiu isso. Aplique as propriedades das potências e expresse os resultados na forma de uma só potência. Veja, 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado a menos 2 vezes 2 elevado a 5. Se você voltar, ou então olhar aí no seu caderno as regrinhas que você anotou, você vai perceber que essa aqui é a primeira regrinha. Potências de mesma base. Ó, base 2. Quando eu estiver multiplicando elas, eu somo os expoentes. Então, 3 somado com menos 2, somado com 5. Isso aqui vai dar o quê? 2. Olha, mais com menos é menos. Então, 3 menos 2 é 1. 1 mais 5, 6. Então, o resultado aqui seria resultados de uma só potência. Então, eu vou deixar em forma de potência, que foi o que o problema pediu, tá bom? 7 elevado a 8 dividido por 7 elevado a 3. Na divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Ou seja, o resultado aqui é 7 elevado à quinta potência. Tranquilo? Se você quiser travar o vídeo e tentar fazer sozinho e depois ver como é que foi feito, seria bom que você já vai praticando. Então, vamos lá. 5 elevado ao quadrado elevado a menos 3. Olha, eu posso conservar a base, multiplicar aqui os expoentes, né? Potência de uma potência vai ficar menos 6. 5 elevado a menos 6... Você poderia deixar o resultado aqui assim, ou talvez o mais correto seria você colocar 1 sobre 5 elevado a 6. Ok? Que é a mesma coisa de 1 sobre 5 elevado à sexta potência. Ok?
5 elevado a 6 dividido por 5 elevado a menos 3. Conserva a base. Como é divisão, eu vou subtrair os expoentes. Então, 6 menos menos 3. Isso aqui vai dar 5 elevado à nona potência. Ok? Seria o nosso resultado final. Aqui mais uma. M elevado a 7 dividido por M elevado a menos 5 vai ficar 7. Subtrai o expoente. Isso aqui vai ser M elevado a 12, a 12ª potência. Aqui, como ele quer, na verdade, vamos lá, o resultado em forma de uma única potência, se eu colocasse aqui 4 elevado a 8 vezes 5 elevado a 8, nesse caso, eu não estaria atendendo o que o exercício pediu. Né? Ó, resultados na forma de uma só potência. Então, em vez de eu fazer isso aqui, eu simplesmente vou operar dentro do parênteses. 4 vezes 5 é 20. 20 elevado à 8ª potência. Aqui é 10. Divisão de potências de base 10. Então eu conservo a base. Subtraio os expoentes. Isto aqui é 10 elevado a menos 7. Vamos deixar dessa forma então aqui, né? Não precisa a gente colocar a inversão como a gente fez da outra vez, não. E aqui, multiplicação de potências de mesma base. A base não é 6? Então, qual que é a regra, que a regra fala lá? Dá uma olhadinha. Conserva a base e soma os expoentes. X somado com x mais 1 somado com menos x mais 2. Ok? Então, aqui eu vou ter, ó, x mais x, eu tenho 2x, ok? 1 mais 2, vamos colocar esse menos x aqui, né? Porque mais com menos é menos. 1 mais 2 é 3, ok? Então, x mais x, 2x, 2x menos x. Resultado final, 2x menos x é x, né? É 1x, mais 3. Esse aqui seria o meu resultado final. Ok? Então é isso. Espero que tenha contribuído para revisar esse conteúdo. E até a próxima. Obrigado.